Olá, muito bom dia, meu nome é Fagner Gouveia, sejam muito bem-vindos ao programa Logcomex, diretamente dos estúdios da TV ABCD em São Bernardo do Campo, para todo o Brasil. Bom, no programa de hoje nós recebemos o diretor da Jadlog, Ronan Hudson, e também o consultor em Administração e Comércio Exterior, despachante aduaneiro credenciado e professor Guilherme Ambrosio, que comigo conduzirá também o programa com perguntas ao nosso convidado, Ronan. Bom, no programa de hoje, algumas recomendações iniciais, algumas saudações, né? Acho que vocês estão estranhando neste momento. Puxa, o que o professor Fagner Gouveia está fazendo na frente da câmera, apresentando o programa Logcomex? Pois bem, a professora doutora Cláudia Bock, nos próximos 3 meses, terá compromissos eleitorais e, por este motivo, eu, Guilherme e outros convidados passarão por aqui para apresentar o programa. Então, Cláudia, você que nos assiste nesse momento, também boa sorte e sucesso na sua empreitada política, aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Pois bem, vamos falar rapidamente, eu vou passar as palavras para o Guilherme Ambrosio, professor Guilherme Ambrosio, para que ele se apresente e logo na sequência o nosso convidado, Ronan, vai falar um pouco sobre a empresa, vai dar o bom dia ao nosso telenauta que nos assiste nesse momento pelo www.tvabcd.com.br. Com você, Guilherme. Bom dia a todos os telenautas, obrigado, professor Fagner Gouveia, é um prazer estar aqui com você. Queria também mandar um abraço para a professora doutora Cláudia Bock, sucesso aí nos seus compromissos eleitorais, né? Espero estar contribuindo com esse programa, onde estarei também semana que vem apresentando um programa junto a vocês, né? Fui aluno da professora Cláudia Bock, estudei comércio exterior, sou despachante aduaneiro, faço assessoria com uma empresa. E hoje vamos estar aqui com a Jadlog. Por favor, Ronan, pode apresentar, dar o bom dia ao nosso telenauta, né, que nos assiste neste momento. Fale um pouco aí sobre a empresa, conte um pouco sobre a sua trajetória de vida profissional, conte um pouco sobre as suas experiências. É sabido que nos bastidores, agora há pouco nós estávamos conversando, né, o Ronan tem uma ampla experiência em logística, até constituir a empresa Jadlog, onde ele é diretor, atua como diretor, né, empreendedor de sua organização e passou por empresas como Correios, como a VASP, entre outras. Então, no programa de hoje, nosso caro amigo telenauta, ele nos traz uma expertise e uma experiência muito grande para falar sobre as questões de logística que você em casa nos manda. Então, por favor, Ronan, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os telenautas e todos os participantes desse programa. É uma honra muito grande poder participar e ter essa oportunidade de expor aqui o que nós temos participado aí em todos esses anos aí nesse segmento de logística e carga fracionada em nível nacional. Eu iniciei nos Correios ainda bem jovem nesse segmento de logística, de encomendas e cargas fracionadas, e a partir de 1996 participando diretamente da implantação do VASPEX, que foi um segmento de carga fracionada desenvolvido pela VASP e que chegou a ser o primeiro aí no segmento. E a partir daí ficamos até que esse fosse extinto aí, em função de problemas que a VASP teve na sua vida ali, na parte até não ligada ao segmento de cargas, que vinha com um crescimento expressivo até no último ano de fechamento, que foi uma lamentável perda aí para o mercado. Bom, a partir daí, nós fomos para a Jadlog, que era o maior cliente da VASP em cargas. Eu, como diretor da VASP, tinha um grande relacionamento com eles para poder atender essa demanda da Jade. E na Jade nós resolvemos aproveitar essa oportunidade que surgiu nesse segmento, né? E junto com a direção da empresa nós desenvolvemos esse produto e com uma empresa nova dentro da estrutura do grupo. A primeira empresa do grupo Jade começou há 32 anos, sempre ligada aí na logística e transporte. E em 2005 nós criamos uma empresa, Jadlog, para atuar nesse segmento. Okay? Bom, nesse início, nós já
aproveitamos aqueles franqueados do Vaspex que estavam aí à deriva, né, sem um porto seguro aí para trabalhar, e trouxemos mais de 100 franquias, e nós já começamos com abrangência nacional em 2005. Né? Então, nesses últimos 7 anos, nós tivemos um crescimento cumulativo exponencial. Chegamos, há 4 anos atrás, a crescer 85%, e nos últimos 3 anos, 30%, um ano em cima do outro. Perfeito, né? perfeito. E chegamos agora em 2011, fechando com um faturamento aí já superior a 260 milhões. É um faturamento expressivo, né? Um faturamento expressivo, Ronan. Mas a gente sabe que até chegar neste passo, né, muitas soluções inovadoras, empreendedoras, a Jadlog implantou em seus negócios. Conte pra gente, Ronan, de uma forma resumida, uma forma sucinta, e aí use todo o seu poder de síntese, Ronan, para nós, qual é o institucional, a missão, visão, quais são os valores da Jadlog, como ela se posiciona no mercado, quais são os diferenciais dela, inicialmente por nosso telenauta se familiarizar com a empresa. Perfeito. Bom, os pontos principais que a gente enxergou para poder explorar no desenvolvimento desse nosso negócio foi a abrangência nacional, né? O segundo aí, a informatização com informação. A informação hoje fundamental, às vezes tão importante quanto fazer chegar o produto no destino final. Então, e nos aparelhar para atender a nível nacional tanto a encomenda, a distribuição quanto a encomenda reversa. Em cima desses pilares aí a gente conseguiu um resultado excepcional, uma receptividade enorme do mercado. Joia, joia. Bom, diante desse cenário, aproveitando a oportunidade, né, a gente consegue entender um pouco do posicionamento da Jadlog no mercado, que é importante para que a gente entenda como as empresas, né, procuram perpetuar o seu resultado de forma sustentável para que as organizações como um todo cresçam. E aí eu passo a palavra agora ao Guilherme, que vai explicar um pouco para a gente aí, com a sua opinião acadêmica, com o seu conhecimento de mercado também, sobre como ele vê a importância do empreendedorismo e a importância do conhecimento que se precisa ter em logística. E aí eu passo a palavra também para o comércio exterior, para que o Guilherme comente para a gente um pouco sobre o posicionamento da logística diante do cenário nacional. E aí dá para ponderar com as palavras do Ronan, da Jadlog. Você. Bom, a logística, como já comentado em alguns outros programas de conhecimentos de muitos, acho que o Ronan pode até falar um pouquinho melhor, é extremamente importante e acaba acarretando em um percentual muito alto da mercadoria final. Né? Se fala-se de parte de logística em 60% da mercadoria final. Né? Então é um custo muito elevado na parte de transporte, armazenagem, etc. Né? E eu queria até escutar um pouquinho dessa experiência da parte burocrática, quais são os entraves que o Brasil enfrenta nesse desenvolvimento. A gente estava até conversando um pouquinho antes do programa, a Jadlog vem tendo um crescimento sustentável expressivo, se eu não me engano, acho que foi na casa de 30%, correto? E eu queria saber se esse crescimento é satisfatório ou se o Brasil tivesse uma estrutura de rodovias, de portos, de ferrovias e etc., se o crescimento seria tão bom e tão expressivo quanto, ou a gente poderia evoluir ainda mais, em vistas que teremos Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas em 2016, e o mundo está olhando para o Brasil, e o Brasil está tendo altas taxas de desenvolvimento, empresas investindo, vindo muito dinheiro investindo aqui no Brasil. Né? Então eu queria ver um pouquinho dessa parte burocrática, se existe algum trabalho até realmente para facilitar, que a gente sabe que essa parte burocrática influencia muito, por isso que a gente fala da parte que tem que ser empreendedor aqui no Brasil para conseguir ter um sucesso que vem tendo esses 7 anos de Jadlog, né? Por causa dessa burocracia, por causa da alta carga tributária que nós temos. Bom, perfeito. Com relação à infraestrutura logística do país, é claro, em todas as palestras e todos que tratam do assunto comentam aí sobre a qualidade das rodovias e nesse sentido. Mas com relação à parte burocrática, o maior entrave que nós observamos é com relação à parte de impostos e tributação, bitributação,
nas restrições de vendas até pelo e-commerce. Então, determinadas regiões põem sobretaxas. Essas sobretaxas, as empresas que vendem para outros estados têm que fazer um pagamento antecipado. Então, tem uma série de entraves ali que dificultam e nos fazem prejudicam a agilidade do negócio, que poderia ser bem maior se isso fosse solucionado. Um exemplo que a gente pode colocar aqui em São Paulo, o rodízio de caminhões, qual foi o impacto depois da implantação dele? Como é que está isso com horários restritos para os caminhões estarem rodando nas principais vias de acesso aqui em São Paulo? Bom, como nós atuamos no segmento de carga fracionada, essa situação até nos gerou um aumento de negócios, porque como nós utilizamos carros menores na distribuição, tivemos muito pouco reflexo nessa situação. Tá? Então, alguns clientes que tinham a necessidade dessa distribuição e que utilizavam veículos maiores, acabaram nos procurando como uma solução. Que eles acabaram fracionando a carga, uma carga que era grande, eles acabaram fracionando para conseguir locomover ela durante todo o dia, durante o período de restrição, é isso? Perfeito. E como nós já temos uma quantidade enorme de veículos pequenos fazendo a distribuição de carga fracionada, para nós foi apenas um acréscimo de negócios. Ótimo, perfeito. Bom, aproveitando a oportunidade e a pergunta do Guilherme, que foi feita com muita propriedade, o nosso telenauta, o Zupo, ele pergunta aqui, né, pro Ronan, diretor da Jadlog, diante de um cenário do custo total logístico, custo de transporte e armazenagem, como a Jadlog é uma empresa que tem o seu core, né, o business, o negócio dela de transportes, o Zupo aqui ele nos pergunta, cerca de 55% até 60% é o custo de transporte. Como ele faz para negociar com seus contratos, seus clientes, fornecedores e parceiros, e o que ele faz para conseguir vantagem competitiva na negociação, diante de um cenário, né, de um custo tão elevado de transportes no Brasil? Bom, uma forma que nós identificamos para melhorar essa performance e a condição de ser competitivo no mercado foi de atuar com frota própria. Então, hoje nós cuidamos fortemente da logística, com 31 aviões próprios da empresa, 240 caminhões e mais de 900 veículos utilitários, né? E complementar a isso uma rede franqueada hoje nós estamos com mais de 490 franquias, e eles com os seus veículos, com mais 1.100 veículos aproximadamente, fazem a última milha. Então, esse pilar, né, das franquias também nos permitem ter um controle rigoroso aí de custos aí para oferecer um preço bastante competitivo. Joia, maravilha. Aproveitando a oportunidade e a pergunta do nosso telenauta do Zupo, eu aproveito e faço uma pergunta aí ao Ronan, né, também como professor universitário de logística empresarial, falando um pouco sobre estratégia, negociação. A gente percebe que a Jadlog está em todo o território nacional. É uma empresa que está em todo o território nacional e que tem um programa de expansão muito bem estruturado, para que cartograficamente, ou seja, geograficamente, ela consiga atender as demandas de seus clientes com rapidez, um preço competitivo, né, entregando sempre com qualidade e tudo aquilo que a gente imagina de uma empresa de transportes. Pegando pela ótica da frota própria, né, que a gente tinha comentado agora há pouco, o Ronan nos comentou falando sobre a frota própria. Como você vê o futuro do Brasil nos próximos anos, diante de grandes eventos, como o Guilherme colocou, diante do crescimento econômico e da expansão do Brasil, e qual que é o cenário que a Jadlog enfrenta hoje, logisticamente falando? Bom, o mercado, o consumidor tem mudado muito o perfil, e as próprias empresas distribuidoras. Aquela modalidade de utilização de CDs em determinadas regiões para complementar a distribuição das empresas. CDs, para quem não entendeu, seriam centros de distribuição de empresas regionalizados. Né? Eles hoje estão, e ninguém quer estocar, o lojista afinal não quer estoque, então o que tem acontecido é que estão direcionando para a carga fracionada. Então já sai do grande centro, do CD principal, já sai direto para o lojista ou consumidor
nos pontos extremos do país. Então, essa mudança de comportamento nos leva a crer que vamos crescer ainda mais nos próximos anos. E o cliente, acredito eu, acho que você concorda comigo, eles não querem estoque em virtude de valores, né? Valores de custos. Exato. Que acaba acarretando na mercadoria final. Tanto isso é verdade, Guilherme, o papo está muito bom, os nossos telenautas nos mandando muitas perguntas. E no próximo bloco a gente retorna e retoma este tema de vital importância para discutir um pouco a armazenagem e transportes. Um grande abraço, até o próximo bloco. Obrigado. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. A mágica nos faz sonhar e através deste sonho amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Voltamos agora com o nosso segundo bloco do programa Logcomex, apresentado por quem vos fala, Fagner Gouveia, e por Guilherme Ambrósio. Hoje o professor Guilherme Ambrósio também apresenta o programa junto comigo e nós estamos entrevistando o convidado Ronan Hudson, ele que é diretor da Jadlog. No bloco anterior, nós comentamos um pouco sobre a expansão, sobre o investimento da empresa, né, naquilo que ela acredita, nos seus negócios, falando um pouco sobre logística. E aí a gente distribuiu o território nacional e a gente estava comentando um pouco sobre franquias, as unidades de negócio, enfim. E aí, até voltando à discussão, como é uma empresa que estuda bastante a sua expansão, o seu crescimento no mercado, e percebe-se que há uma estruturação naquilo que ela faz, a gente estava discutindo no bloco anterior um pouco sobre
como desenvolver, ou seja, como desenvolver a organização para o crescimento e para perpetuar o resultado no exercício, em suas atividades comerciais, financeiras e logística também. Então aproveito e passo a pergunta ao Guilherme agora, que vai conduzir, né, a pergunta ao nosso convidado Ronan Hudson, sobre as questões de tecnologia, de expansão, que a gente conversava agora há pouco nos bastidores. Correto. Eu acredito que a Jadlog, o Ronan, a Jadlog, e acho que qualquer empresa, ela tem um plano de expansão, independente da estrutura do Brasil, independente da burocracia, e até realmente um plano B de estratégia, de repente se mudar alguma coisa no percurso, né? E o que a gente estava conversando, que é uma dúvida que a gente quer entender um pouquinho, como que a integração ao longo desse todo esse território brasileiro, essa extensão, a gente sabe que o Brasil é muito extenso, muito grande, é um país grande, difícil de ser administrado em virtude disso, com 480, 490 franquias, como que é toda essa logística, como que é toda essa comunicação entre as franquias, a Jadlog, seus clientes, os reportes, para garantir a qualidade e a entrega de todos os produtos a nível nacional. Perfeito. Bom, no último ano nós conseguimos um número que para carga fracionada ele é bastante relevante. Nós transportamos mais de 40 mil toneladas de encomendas fracionadas e esse ano a gente passa de 50 mil encomendas. E para isso é fundamental essa malha nossa de distribuição, né? A Jadlog cuida da logística nacional, apoiada com essa malha de veículos que nós temos, uma rede muito ampla, e essas 500 franquias que estão distribuídas de acordo com a densidade que bate com a economia, com o PIB de cada região, né? Então nós focamos nessa malha composta pela nossa rede, e os franqueados fazem a última milha ou aquela micro-região. Então nós temos uma malha de caminhões e carretas, por exemplo, que atinge Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto tem uma franquia que ele tem 6, 8 veículos ali padronizados e tal, que ele entrega nas cidades daquela região. Então tem 18, 20 cidades ali que ele entrega. Então esse é um pequeno modelo de um contexto nacional que nós operamos nesse formato. A comunicação, como que é feita essa comunicação? Vocês utilizam-se de algum sistema, alguma coisa para garantir? A gente estava até comentando aqui no intervalo, parece que tem um sistema que o cliente recebe a assinatura, o romaneio, a assinatura de quem recebeu essa mercadoria. Como é que funciona essa parte de comunicação de vocês? Sim. Bom, além dessa rede franqueada nossa, essa estrutura, fundamental o sistema. Nós temos um sistema próprio de gestão para a unidade franqueada e de todo o processo de encaminhamento e rastreamento, né? Então, hoje nós disponibilizamos para o nosso cliente uma informação de onde a encomenda está, que hora que saiu, a hora que chegou, nos trajetos intermediários, e no final quem recebeu o RG, data, hora, e disponibilizando escaneado no rastreamento a assinatura dele. Então, assim, já vai completa a informação para ele. Logicamente, como as grandes empresas, a gente faz a transmissão de dados por EDI, por web service e disponibilizamos isso para ele, que consideramos ser fundamental para operar com qualquer grande empresa. Então, hoje o nosso sistema oferece o que há de mais moderno no mundo aí, em termos de informação para o nosso cliente. Sim, é muito interessante. Eu acredito que seja um diferencial de vocês. Afinal, você encontra grandes empresas que têm centenas de funcionários e de repente você sabe que a mercadoria foi recebida, que chegou, mas você não sabe em que departamento ou aonde recebeu. Nesse caso você consegue identificar até o RG da pessoa e a assinatura para não gerar maiores problemas e localizar rapidamente a carga. Bacana, né, Guilherme? Bacana. Está ali à disposição do cliente, ele não tem que pedir, já está no cardápio para ele ali essa opção, né? E uma outra ferramenta que nós disponibilizamos também para grandes empresas, que ele acessa as remessas que ele fez. Na primeira quinzena eu fiz 10 mil remessas. Ele vai lá, aciona, tem das 10 mil dele, 9.800 e tantas já estão entregues, o que no prazo ou fora do prazo, a que não foi entregue, o porquê. Isso principalmente no e-commerce é muito importante, porque tem muita mudança de endereço do destinatário. Então ele acessa e vê, mudou-se. O próprio cliente já clica ali, já vê, liga para você, qual é o seu endereço, cliente?
novo. Ah, esqueci de avisar. Aí ele já aciona, ele já insere e já na unidade nossa de entrega lá, em Imperatriz do Maranhão, já vai estar piscando na tela o endereço correto do cliente para ele ir lá entregar. Talvez dentro do mesmo dia, a nossa franquia informa que teve uma inconsistência ali naquela entrega, o cliente já fala o que é para fazer com a encomenda e a nossa franquia já vai lá entrega. Talvez no mesmo dia a gente já soluciona uma inconsistência. Que bacana, muito bom, muito pertinente, né? É inteligível a palavra correta, podemos colocar desta forma, implantar soluções específicas para a necessidade dos clientes. Mas a gente sabe que a Jadlog ela não trabalha também só com empresas, ela faz a entrega porta a porta para a pessoa física. E aí tem uma pergunta aqui do Felipe Carvalho, ele que nos pergunta aqui da cidade de Santo André. Ele faz a seguinte pergunta: é sabido que a comunicação é muito importante, né, para o sucesso de qualquer empresa. Não poderia ser diferente na logística de transportes. Porém, quais são os investimentos da empresa e como funciona a área de tecnologia de informação da Jadlog? Perfeito. Nós temos uma área de TI própria, como eu já disse, e nós investimos aí de 10 a 12 milhões ano em tecnologia. Então, estamos sempre pesquisando um rastreamento, outras ferramentas. E, além dessa implantação que nós fizemos no ano passado, de disponibilizar a assinatura escaneada no site, nós fizemos agora a implantação, inclusive a unidade nossa de Santo André faz parte do piloto, que é a Baixa On Time, que não é segredo isso, já existe no mercado, mas já estamos colocando em escala na nossa rede, que o entregador já faz a baixa da rua. Então foi entregue, ele já passa a informação, já vai cair no site quem recebeu, data, hora, o RG, né? E quando ele retornar para a unidade, aí sim vai ter disponibilizado a cópia escaneada da assinatura do cliente. Mas de antemão, enquanto ele já está na porta do cliente, ele já passa a informação e nós já disponibilizamos isso para o nosso cliente. Perfeito, então, assim, cada dia mais tentando oferecer inovações aí para o nosso cliente. A gente sabe que num programa de televisão, né, a gente está aqui na TV ABCD, a gente está discutindo um pouco sobre comunicação, tecnologia da informação, mas a gente sabe que existem muitas dificuldades no dia a dia. Lá dentro da empresa, só quem está na empresa realmente sabe as dificuldades, né, os pontos de melhoria. Queria que você partilhasse com o nosso telenauta, Ronan Hudson, por favor, quais são as principais dificuldades, os pontos de melhoria, quais são os principais pilares, né, de sustentação dentro da Jadlog, pensando na área de comunicação e de tecnologia da informação. Comente para a gente um pouco, de uma forma resumida, quais são os principais ofensores que você tem dentro do seu negócio? Sim, já parte da própria característica do nosso negócio, que é a abrangência nacional, né? Então, já começa daí a importância fundamental da comunicação. E esse sistema nosso hoje, todas as nossas unidades franqueadas, as emissões de conhecimento eletrônico que eles fazem é online conosco. Toda unidade tem internet banda larga, ele emite no nosso sistema. Ele acabou de emitir uma encomenda lá em Itacoatiara, no interior do Amazonas, já está disponível na rede a informação dessa emissão dele. Até tem um franqueado do Rio de Janeiro que ele me disse que ele chega em casa à noite, acessa a internet para ver quanta carga vai chegar para ele amanhã, porque já está online. Então ele olha ali, já sabe amanhã e eu vou ter que mandar vou ter que ter mais algum carro extra, porque o volume foi grande e tal, que fica a mulher dele na cola dele, trabalhando em casa para cuidar da operação, né? Então a importância dessa informação. A nossa rede, a nossa central de operações em São Paulo aqui à noite, ela já sabe, né, a cada instante, ela acionar meio-dia, se ela aciona agora, ela já sabe quantas encomendas tem em cada lugar, qual o peso, de onde para onde, ela já tem toda a matriz de remessas. Ela sabe, vai ter um congestionamento, um volume maior nessa cidade para ele já acionar. Então, assim, a gente tem um acompanhamento direto e constante, online, de toda a nossa operação, né? Então, é onde que a gente investe para poder ter a comunicação aliada com o nosso negócio. Entendi, já monta todo o roteiro já do caminhão para estar aproveitando da melhor forma, para estar oferecendo um preço menor ao cliente, para ter uma logística mais rápida e de qualidade.
né? E foi comentado aqui da parte de e-commerce, toda essa parte de TI, toda essa parte tecnológica que a gente está vivendo e que está dando uma impulsionada na economia, e é o crescimento do e-commerce, acho que é o maior na parte de comércio, né? Parte de logística, acho que é o que está tendo maior crescimento, né? Fala um pouquinho quais são os segmentos e um pouquinho mais específico desse segmento de e-commerce. O que você sente, qual que está sendo o crescimento dele, como é que o mercado está se comportando com esse e-commerce? Tem muita reclamação, tem muita devolução? Como que está sendo esse e-commerce? O e-commerce bem trabalhado, bem administrado, não tem problema para a logística. Então, com grandes clientes que nós temos nesse segmento, nós já a partir de agosto e vamos trabalhando em setembro, outubro, já saber qual o volume de cargas que nós vamos trabalhar no final do ano. Então, nos últimos 3 anos aí não temos qualquer problema. Então, a gente já sabe, ó, minha venda vai ser de tantas mil encomendas por dia, em novembro, dezembro, vai aumentando o pico dele. Ó, a partir daqui eu já não vou vender mais para entregar antes do Natal. Então, você tem um planejamento prévio, exaustivo e detalhado, feito antes, que nos permite trabalhar com tranquilidade, né? Agora, se a empresa contratou alguém que vai fazer isso empiricamente, aí certamente ela vai ter problemas de performance, né? Então, hoje isso não acontece. Até da ferramenta que eu falei que disponibiliza para o cliente, ele é uma ferramenta para ele nos fiscalizar. Eu passo para ele a ferramenta que ele sabe, ó, quais encomendas que eu mandei ontem. Eu mandei 1000 ontem, ele já sabe. Vocês garantem tanto a qualidade de vocês que vocês deixam isso disponibilizado, e até o que eu entendi numa outra fala de você, sua, você consegue estar até puxando estatísticas de quantas remessas foram entregues em atraso, quantas remessas você teve ao longo de um período, né? Então isso demonstra que você garante a sua qualidade, né? Porque você expor os seus números assim é um pouquinho complicado, né? Sim, mas ele contribui, que o cliente nos ajuda a resolver o problema. Porque, por exemplo, uma que foi com o endereço errado, eu consultar isso, voltar, é um transtorno, uma perda de tempo, um gasto de energia enorme. Ele acaba fazendo isso para mim, é bom para ele atendeu bem o cliente dele, para nós agilizou a operação e nos dá uma ferramenta de resolver rápido. Outro de Secretaria da Fazenda, foi retido na Secretaria da Fazenda de um determinado estado, a encomenda dele. Ele já sabe que foi retida, por que foi, se ele não recolheu o imposto certo, se tem um complemento para fazer, né? Então, assim, tem uma tomada de ação muito rápida por parte do cliente que nós viabilizamos com isso. Entendi. Além do e-commerce, quais são os outros segmentos que vocês trabalham e qual que é o principal? Qual que é o segmento-chave de vocês hoje em dia da Jadlog? Tá. Nós temos 4 ou 5 segmentos bem fortes, mas o segredo do nosso negócio é trabalhar vários segmentos, porque é o seguinte, um segmento só não viabiliza ter a estrutura que nós temos. Segmento de eletrônicos, se for colocar uma estrutura dessa só para eletrônico, não atende. Para medicamentos, para autopeças, nenhum consegue se sustentar de pé sozinho. Então, com esse mix, que é vamos dizer, o segredo do nosso sucesso aí, é de fazer um pouco de todo mundo, né? Então, você perguntou o e-commerce, outro que nós temos um volume muito grande é de assistência técnica dos operadores, os grandes players aí do mercado de eletrônicos, né? Perfeito. As grandes empresas, a parte de material promocional, bastante, medicamentos, tem muito transporte de medicamento oncológico, hospitalar, Brasil inteiro, hospitais e clínicas, todas elas, material promocional para lojas em shoppings no Brasil inteiro, de grandes redes, de grandes bancos também, material promocional usado em agências deles no Brasil inteiro. Esse mix nos permite dar um prazo diferenciado. Ótimo. Então acontece, você manda uma carga para o interior de Minas, se tenha ou não tenha volume para aquela cidade, a nossa rota vai sair. Perfeito, Ronan. Maravilha. O papo está muito bom, que está estourando o nosso tempo do segundo bloco. No próximo bloco a gente vai às considerações finais e a pergunta. Temos uma pergunta aqui para o Guilherme e uma pergunta para o Ronan no próximo bloco. Okay. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser cólica, pode ser diarreia,
Pode ser febre. Pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Olá, voltando ao nosso terceiro e último bloco, esse é o momento que a gente faz, que está acabando o nosso programa, é verdade, último bloco, passa muito rápido o tempo, né? É um bate-papo informal aqui, a gente aproveita a presença do nosso convidado Ronan Hudson, ele que é diretor da Jadlog, né? Nos prestigiou com a sua presença e com o seu conhecimento, com a sua habilidade, com as suas competências de um modo geral, falando um pouco sobre a sua empresa, sobre as suas experiências de vida também. No bloco anterior, nós discutimos acerca da questão de tecnologia, comunicação e sobre governança corporativa e empreendedorismo. E o Guilherme quer conduzir uma pergunta agora ao nosso convidado Ronan Hudson, justamente sobre este tema. É com você, Guilherme. Bom, a gente pôde perceber na fala passada, do bloco passado do Ronan, o que é ser empreendedor. A gente pôde perceber que eles não englobam apenas um segmento de mercado. Isso por quê? Porque quando um segmento cai, o outro acaba subindo.
Então eles têm sempre um crescimento sustentável e não sofrem com as oscilações de mercado. Isso é uma visão de empreendedorismo, de crescimento sustentável, de uma organização sólida que vem sendo construída como a Jadlog, né? E aí isso a gente queria entender um pouquinho como que está hoje quantidade de funcionários, volume, principais clientes, a organização, como que ela está estruturada para atender todo esse público, para ter essa tecnologia, para ter esses diferenciais que foram apresentados aqui no bloco passado. Perfeito. Bom, nossa estrutura central da Jadlog, que cuida dessa logística nacional, hoje nós temos filiais em todas as capitais e franquias, essas 500 franquias nossas estão distribuídas de acordo com a economia no país todo, no interior do Rio Grande do Norte, em Caicó, Caruaru, Garanhuns, no interior de Pernambuco, Itacoatiara, no Amazonas. Então, estamos presentes em todos os polos regionais, médios, pequenos, grandes, Brasil inteiro, né? E para isso nós temos essas 500 franquias, que cada uma média de 3 funcionários, então chegou a ter 1.500 pessoas envolvidas das franquias. A Jade, hoje na Jadlog nós temos 1.600 funcionários para atender essa demanda, com aquela frota que eu disse aqui de 30 aviões, 31 aviões, 420 caminhões e 1.100 veículos, para poder atender a essa dispersão nacional. Tá? A gente consegue aí, então 1.500 com 1.600, 3.100 funcionários aí aproximadamente. Aí. Mais de 3.000 pessoas envolvidas no nosso processo. Perfeito. Entendi. A central que você citou, ela fica localizada onde? A nossa matriz fica aqui em São Paulo, próximo da Marginal, na freguesia do UOL, ali junto da ponte ali. Bem localizado ali, o nosso CD principal. E com filiais e centros de distribuição no Brasil inteiro. Bacana, bacana. Ronald, chegou uma pergunta aqui, né, dos nossos telenautas, do Conrado, aqui de São Caetano do Sul. Ele pergunta um pouco sobre a logística reversa, né? É sabido que as questões de sustentabilidade são importantes e indispensáveis para as empresas de transporte. Como a Jadlog pratica sua logística reversa? Esse é um dos grandes diferenciais nossos, em função até da legalidade do processo, como nós fazemos a coisa. Além da dispersão, que já falamos várias vezes aqui, a gente está presente perto de qualquer lugar para fazer uma coleta, nós fazemos isso corretamente. Então, todas as nossas unidades emitem um conhecimento de transporte. Né? Muita parte da informalidade desse segmento de transporte, que todos sabem, vem tudo sem documento até a capital de um estado, ou até São Paulo, para ser gerado o faturamento, uma nota, um conhecimento aqui. Nossa unidade já sai de lá com o conhecimento pronto. Tanto que hoje a Jadlog é o maior emissor de conhecimento eletrônico no país. Né? E a expectativa nossa é em setembro está 100% com conhecimento eletrônico. E isso hoje é tudo digital, eletrônico, tem impresso também? Como é que vocês veem a questão da sustentabilidade dentro da reversa, nessa devolução? Sim, 90% do nosso conhecimento já é eletrônico, certo? O que nós não terminamos ainda é porque as secretarias da Fazenda de alguns estados ainda não estão com o processo concluído, o que está previsto para até setembro a gente possa ter o conhecimento 100% eletrônico. Perfeito. Então a gente pode concluir de uma forma até antecipada, né, neste nosso último bloco, que a Jadlog, por ser a maior emissora de conhecimentos do país, contribui com uma redução astronômica de consumo de papel, por exemplo, né? 90% de suas operações circundam em torno deste número, é expressivo isso, né? Sem dúvida. Tanto que no ano passado nós transportamos mais de 6 milhões de encomendas, cada uma tantas vias, isso aí já gerou uma economia bastante interessante. E na reversa agora, né, também no segmento, nós estamos já transportando para algumas empresas, dentro dessa lei de resíduos sólidos, que nós estamos também fazendo um trabalho grande de trazer produtos para descartes em São Paulo, na Grande São Paulo, ou em outras empresas que estão habilitadas em outros estados para fazer isso. Então é uma coisa que ainda vai, vamos dizer assim, vai bombar ainda proximamente, a hora que a lei estiver sendo cobrada para que as empresas façam essa
esse recolhimento dos resíduos sólidos, né? Perfeito. É isso que eu queria escutar um pouquinho melhor. Como é que está a cultura do brasileiro referente à logística reversa? Como é que está a obrigatoriedade? Como é que estão as leis perante essa logística reversa? E fala um pouquinho para os nossos telenautas o que é exatamente a logística reversa, para ele entender um pouquinho melhor antes dessa conclusão de como que está o Brasil, como é que está essa cultura voltada para a logística reversa. Tá. A logística reversa do comercial está muito fundamentada aí na parte do e-commerce, que o cliente, pela lei do consumidor, tem o direito de desistir da compra em uma semana. Então tem muita coisa que nós transportamos levando do e-commerce que foi vendido daqui e temos que trazer de volta para a empresa que vendeu porque o cliente desistiu da compra. Por um motivo qualquer, arrependeu, comprou no impulso e vai para fora. Uma outra parte do comercial também é da assistência técnica. Nós fazemos aí grandes empresas de Positivo, LG, Sony, as maiores aí desse segmento, de trazer da assistência técnica ou do consumidor final um produto para consertar ou ainda evolução que estava em garantia, aí dentro do processo comercial. Do processo da exigência da lei, de ter que recolher, uma empresa que vende câmera fotográfica vai ter que recolher tantos % do que ela vende para poder tirar o lixo eletrônico que está distribuído pelo país, a gente nota ainda muito fraco, tem uma movimentação muito grande aí de discussões em função da lei, mas na prática muito pouca ação das empresas para fazer isso, que eu considero que estão deixando para a última hora. E nós já estamos habilitados aí em dar uma contribuição nesse sentido aí, de assessorá-los como trazer isso de volta. É o único segmento, eu não sei se vocês atuam nesse segmento que eu conheço, que tem uma cobrança forte em cima disso, são as vendas de pneu. Que você vende X pneus, você tem que devolver X pneus usados para reciclagem e etc. É um segmento que está sendo amplamente cobrado e que está com uma lei muito forte sobre isso, que você tem que entregar relatórios, não sei se são semanais, mensais, alguma coisa do gênero, do tantos pneus que você vendeu, o tantos que você mandou para reciclagem, e se não der o número, a diferença você tem que pagar uma taxa, você tem que pagar algum valor para fechar essa conta. Perfeito. Até pegando o gancho aí do que o Guilherme está falando para a gente, já discutindo sobre logística reversa, o Guilherme nos colocou aí com propriedade sobre o setor, né, de borracha, pneus, propriamente dito automotivo. Existe uma máxima, né, dentro do conceito de logística reversa, que o conceito acadêmico sempre nos fala, que é a devolução pensando na redução de custos e na maximização de lucros. Na maximização de lucros, né? No aumento de lucros, ganho de receitas e na redução de custos. E é visível, é latente, dá para perceber que a Jadlog, ela visa muito a redução de custos, né, para enxugar as suas operações de forma sustentável e duradoura, para perpetuar o seu resultado e também o aumento de lucro, assim gerando receita, né, de crescimento à organização. Existe até um conceito que nos diz assim, preço baixo, qualidade e rapidez. No mundo de transportes você pode pedir dois. Se você pedir preço baixo e rapidez, não me peça qualidade, eu vou demorar para entregar. Se você quer qualidade, um produto de alto padrão, para ontem, não me peça preço baixo, eu vou cobrar caro de você. Então é sempre uma equação de empreendedorismo que a gente tem que tratar dentro do mundo de transportes. E aí eu traço paralelo para a gente entrar na reta final do nosso programa. Aproveito a participação do nosso amigo Ronan Hudson e falo sobre o futuro da Jadlog, né? Qual que é o futuro da Jadlog aí, imaginando o cenário, crescimento econômico do Brasil? É um cenário de redução de custos? É um cenário de maximização de lucros? Enfim, como a Jadlog se posicionará nos próximos anos? Ok. Bom, eu queria começar puxando por uma frase que um jornalista divulgou a respeito da Jadlog, dizendo o seguinte: o segredo da Jadlog é saber se moldar às necessidades do cliente. Então, nosso foco, nossa preocupação vai dentro disso, que não é aquela venda de camelô, que na janela do seu carro que ele te vender pelo mais caro que ele puder vender. Então, nós queremos vender para o nosso cliente dentro de uma proposta de multimodal, dentro do que ele precisa. Se ele tem pressa, vamos fazer aéreo. Se ele não tem tanta pressa, ele vai fazer a volta de um cartucho vazio, de uma impressora, que nós transportamos rápido na ida, expresso na volta, ele quer rodoviário. Então, dentro desse perfil, a gente oferecendo para ele a melhor opção para ele,
a gente está certo que ele vai continuar conosco. Por isso que nos dá uma visão que vamos continuar nesse crescimento em um patamar aí de 20% a 30% ainda por alguns anos. Que é um número absurdo para qualquer segmento de mercado, você crescer numa taxa dessa. Quando fala em um dígito, quando fala 2 dígitos, aí é no 10% já está... O PIB está se falando em 2,5%. 2,5% do PIB, a gente nessa toada aí já tem uns 4, 5 anos. Então, a nossa receita, a gente considera que estamos no caminho certo. Bacana. Para finalizar, então, aqui a pergunta saideira do William. O William, ele aqui de São Bernardo do Campo, ele nos pergunta, bom, se a Jadlog, ele mandou a pergunta agora, neste momento, ele coloca assim, bom, se a Jadlog é uma empresa que terá essa prospecção de crescimento, né, um crescimento exorbitante, né, graças ao seu negócio empreendedor de forma sustentável, que dica, né, que tipo de sugestão, dica, conselho vocês podem dar, né, para todos os envolvidos na cadeia de transportes, seus clientes, enfim, coloque as suas considerações sobre que tipo de sugestão você pode oferecer para os seus clientes, que tipo de solução é o core, é o foco de vocês. Ok, acho que o importante do comprador de fretes ou comprador de soluções aí seria de buscar quem possa oferecer para ele o melhor dentro daquele segmento e que faça isso de uma forma profissional. Que às vezes você encontra algumas empresas que querem fazer de tudo. Ele quer transportar de uma carga fracionada, quer transportar carga fechada, quer fazer tudo de tudo e acaba não fazendo nada mal feito. Perfeito. Então, minha sugestão é nesse sentido, que ele procure a solução adequada. Maravilha. Bom, vamos às considerações finais neste momento. Nosso programa chega ao fim. Este é o momento que você, telenauta, faz. É verdade. Vamos agora, vou passar a palavra ao Ronan Hudson para colocar aí, deixar os seus contatos, enfim, uma mensagem para os seus clientes, para os seus potenciais, uma mensagem de conclusão. E desde já agradeço, parabenizo a sua participação, agradeço a professora Cláudia pelo convite da apresentação do programa e deixo então a palavra contigo, Ronan. Ok. Muito obrigado, gostaria de agradecer a todos, aos internautas aí que possa ter faltado nesse curto espaço de tempo, colocamos à disposição através de nossa empresa, estamos disponíveis aí pelos contatos da Jadlog, jadlog.com.br, que facilita aí que vocês terem todos os nossos contatos, o meu inclusive diretamente ou em visita comercial para conhecer a nossa empresa, à disposição de todos vocês. Muito obrigado aí a você, Guilherme, você e a Cláudia, o Fagner aqui também, que é o professor do assunto, a gente está querendo falar aqui um pouquinho do nosso negócio. Perfeito. Passa a palavra agora ao Guilherme, muito obrigado mais uma vez. A gente agradece ao pessoal da Jadlog, a empresa como um todo, que nessa manhã enalteceu e nos prestigiou com a sua inteligência, com a sua governança corporativa e com o seu conhecimento e know-how no assunto. Palavra agora ao Guilherme, com as suas considerações finais. E parece que no próximo programa o Guilherme é apresentador, é isso, Guilherme? Exato. Estaremos aqui semana que vem, sexta-feira, com uma empresária, com uma jovem empresária, para estar falando um pouquinho dessa parte de comércio exterior, logística, as dificuldades que são encontradas aqui no Brasil. Espero vocês semana que vem, hein? Bom, gostaria de agradecer mais uma vez ao Ronan Hudson, da empresa Jadlog, tá? Por estar trazendo todo esse conhecimento, todo esse know-how aí do segmento de logística para a gente. Acredito que contribuiu muito para o nosso programa. Agradecer mais uma vez ao Fagner Gouveia, o excelente trabalho, excelente apresentador, um excelente programa. E mandar mais um abraço para a professora doutora Cláudia Bock. Esperamos você de volta daqui a 3 meses, se Deus quiser, com mais um sucesso no seu currículo. Obrigado. Bacana, Guilherme, muito obrigado. Bom, agradeço também ao nosso telenauta que nos assiste neste momento, nos prestigia com a sua audiência. Parabéns, Guilherme, pela condução, pela apresentação. É um prazer imenso trabalhar ao seu lado. Parabéns ao Ronan Hudson, da Jadlog. E um grande abraço até o nosso próximo programa. Tchau.